Deus seja louvado para sempre e eternamente. Volto a oferecer-lhe uma postagem de cultura bíblica. Hoje eu quero falar sobre 8 frustrações de Satanás. Você sabe que existem 2 perigos com respeito ao nosso comportamento em relação a Satanás. Primeiro, o perigo de subestimarmos o seu poder. Segundo perigo, o perigo de superestimar esse mesmo poder. Então você não pode nem subestimar e nem superestimar o poder de Satanás. Você deve entender o que diz a palavra de Deus a respeito dele. Eu vou passar a mencionar 8 frustrações de Satanás. Não tenha jamais não dê jamais lugar à tentação de pensar muito alto a respeito de Satanás. Resista à própria tentação criada por ele de fazer dele um herói universal, um herói eterno. Nada disso. Eu quero lhe apresentar hoje 8 frustrações que serão de caráter eterno para Satanás. Primeira frustração de Satanás é a frustração de vencer a Jesus Cristo. Não venceu, não vence e não vencerá. Desde o episódio do deserto, que foi a grande tentação de Satanás contra Jesus aqui na terra, até para sempre, Satanás será sempre um ser perdedor diante de Jesus. 1 João 3:18. Segunda frustração de Satanás é a frustração de destruir a igreja. É tolice. Todos os seus planos, todas as suas estratégias, todas as suas táticas, tudo que ele tem feito para destruir a igreja tem sido vão, tem sido inútil, porque Jesus prometeu em Mateus 16:18, as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Vou lhe falar agora sobre a terceira frustração de Satanás. É a frustração de conhecer os pensamentos dos homens. Ele pode usar de magia, ele pode usar de telepatia, ele pode tentar adivinhar, ele pode fazer tudo quanto imagine, mesmo usando a inteligência artificial. Mas a onisciência só pertence a Deus. E a onisciência de Deus é a única que perscruta todos os pensamentos humanos. Leia Salmo 94, verso 11, e leia também 1 Coríntios 3:20. A quarta frustração de Satanás: o desejo de entender a oração de um crente quando ele ora em mistério. É bobagem. Ele nunca vai conseguir isto. Se você orar na língua nativa, pode ser português, pode ser espanhol, pode ser inglês, seja qual for, uma língua deste mundo, é muito claro de entender que Satanás compreende esse idioma. Mas se você orar em mistério, a língua estranha como mistério, isso está escrito em 1 Coríntios 14:2. Diz a Bíblia, só Deus entende. Então, louve ao Senhor Jesus. Existem línguas estranhas entendidas por homens, existem línguas estranhas entendidas somente pelos anjos, e existem línguas estranhas que somente Deus entende. Essa é a quarta frustração de Satanás. Frustração número 5. Satanás gostaria de neutralizar ou de reduzir a autoridade do nome de Jesus. Nunca vai conseguir isto. A Bíblia diz em Provérbios 18:10, torre forte é o nome do Senhor. A Bíblia diz em Atos capítulo 3, versículo 16, e no seu nome fez o seu nome fortalecer. A Bíblia diz em Marcos 16:18, em meu nome expulsarão demônios. Há tanta coisa que a Bíblia diz sobre o nome de Jesus. Satanás nunca quebrará o poder do nome de Jesus. Satanás nunca anulará a autoridade do nome de Jesus. Vamos glorificar a Deus por isto. Sexta frustração de Satanás. Satanás gostaria muito de invalidar o perdão concedido por Deus a um pecador, por mais miserável que seja, ou por menos miserável, não faz diferença. Satanás nunca conseguirá isto. Por quê? Porque o perdão de Deus é definitivo. Porque o perdão de Deus é irreversível. Perdoou? Está perdoado. Perdoado para sempre. Perdoado eternamente. Glorificado seja Deus por isto. Mas há uma coisa que eu quero acrescentar. O perdão de Deus não tem prazo de validade. O perdão de Deus é de valor eterno. Sacrifício eterno proporciona
um perdão eterno. Sexta frustração de Satanás. Vamos para a sétima. Está contente com elas? Satanás tem o desejo de impedir que uma pessoa que crê firmemente em Cristo seja salva. E quando uma pessoa decide, qualquer que seja a forma de decidir, por uma palavra que diz, por uma confissão que faz, pela mão que levanta, por um aceno que ele corresponde, por uma singela oração, seja como for. Se a pessoa creu no Senhor Jesus Cristo, a Bíblia é muito clara, a Bíblia é muito real, a Bíblia é totalmente verdadeira. Ela diz assim, Atos 16:31, palavras de Paulo ao carcereiro de Filipos: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo. Creu, pronto. Este é o passo para a salvação. É claro que esta fé tem que ser com arrependimento. É claro que esta fé tem que ser com quebrantamento. Tudo isso. Mas a salvação vem pela fé no Senhor Jesus. A Bíblia diz que Jesus veio ao mundo salvar os pecadores. Então, salvou? Está salvo. Simplesmente salvo. Maravilhosamente salvo. Eu vou acrescentar. Efésios 2:8. Pela graça sois salvos. Não diz sereis salvos. Diz sois. Salvo na hora que crê, na hora que a sua fé alcança o coração de Deus e ele decreta a sua justificação. Por último, oitava frustração de Satanás. Eu não estou mencionando todas, eu fiz uma seleção de 8. Você mesmo pode encontrar muitas outras. É só pensar neste assunto com seriedade. Nós não temos tempo para ficar assistindo sites, vídeos, postagens, canais de entretenimento. Passou o tempo de entretenimento para a igreja. Nós temos que pensar nas coisas que são de cima. Oitava frustração de Satanás. Satanás tem um desejo muito forte de anular pelo menos um versículo das Sagradas Escrituras. Ele nunca pôde fazer isto, ele não pode fazer isto, ele nunca fará isto amanhã, depois, mais tarde. Sabe qual é a estratégia dele hoje? Já que ele não anula, ele tenta pôr no coração, na mente de pessoas não realmente convertidas, a mudar, a distorcer, a alterar a redação de um texto bíblico, modificar, etc. Mas ele não tem o poder de anular a palavra de Deus. Salmo 19:7 está escrito: a palavra de Deus é perfeita. Aleluia. João 17:17, Jesus disse textualmente, pessoalmente, claramente, conscientemente, ele disse: a palavra de Deus é verdade. Ele estava orando, falando com o Pai, disse: Pai, santifica os meus discípulos na verdade. A tua palavra é a verdade. E agora, querem mais? João, capítulo 10, verso 36. Apresentei isto para Satanás. Jesus disse: a palavra de Deus não pode ser anulada. E eu termino recordando o que é sabido de todos, e é sempre bom lembrar, é que a palavra de Deus é a espada do Espírito, é a escritura da verdade, e sobre ela está a honra pessoal de Deus. Deixa eu pedir um favor. Considerando o alto grau de importância desta mensagem, compartilhe. Compartilhe com 5, compartilhe com 10, compartilhe com 20. Outra coisa, inscreva-se neste canal para que você possa ter direito a essas postagens que estou fazendo. E são postagens de cultura bíblica, coisa que interessa a crente que leva a vida cristã a sério. Obrigado a todos. Eu deixaria um pedido, uma sugestão, uma solicitação. Inscreva-se na Biblioteca Digital Pastor Gesiel Gomes e tenha diante de si, tenha ao seu dispor um manancial de cultura bíblica. Como fazer? É simplesmente digitar pbsgesielgomes.com. Abraços para todos. Agradeço aqueles que, quando fazem um comentário, pequeno ou grande seja, dizem de onde estão falando, de onde estão escrevendo, de onde estão assistindo. Eu gosto de recordar os nomes dessas cidades. E muitas delas são cidades onde já estive pregando a palavra de Deus. E louvo a Deus pelos frutos, que Deus extraordinário, que permanecem. Até a próxima postagem, sempre interessados em cultura bíblica, mergulhando nas Escrituras Sagradas. Amém.